Doutor, ao longo da sua manifestação ontem, o senhor fez uma linha do tempo tentando mostrar a distância do general Heleno do núcleo decisório do ex-presidente Jair Bolsonaro desde a chegada do Centrão. Isso o senhor avalia ser suficiente para redução de pena, para absolvição do ex-ministro general Heleno? E cito outro ponto, que é a questão da agenda, que é apontado pela Polícia Federal, pela PGR, como um dos pontos mais factíveis de que havia uma participação do general Heleno nessa trama, por causa daquelas anotações. Como que o senhor avalia isso e se esse seu argumento avalia que vai ser bem recebido na corte? Bom, vamos lá, são dois pontos da sua pergunta. Primeiro, com relação da agenda, Gente, me perdi aqui. E a primeira foi sobre a proximidade do general Heleno, o afastamento Isso, do afastamento, no final desculpa. do processo, isso. Eu estava organizando meu pensamento aqui e me perdi. Então, com relação ao afastamento, o que acontece? O Ministério Público tentou levar no sentido de, não houve um afastamento, porque ele mesmo fala que não houve, e uma testemunha alega que não teve cessação completa. Isso é óbvio, até porque se ele deixasse de se comunicar com o presidente, se ele se afastasse por completo do presidente, ele tinha desembarcado do governo. Mas o que houve foi uma escolha política do próprio presidente Bolsonaro. Então, se tinha antes, na pré-campanha, as falas do general Heleno, a primeira metade do governo, onde realmente existia uma aproximação maior, onde o presidente Bolsonaro se consultava muito mais com o general Heleno, ele era requisitado, e as testemunhas comprovaram que realmente até o general tinha uma influência sobre o presidente. O chefe da segurança presidencial coloca, olha, nós íamos falar com o general Heleno quando tinha uma questão de segurança, que às vezes a gente queria evitar o presidente fazer alguma coisa, ou que a gente queria aumentar o nível de segurança e o Bolsonaro não queria, ele conseguia conversar com o presidente e, vamos dizer, demovê-lo ali, colocar uma ideia de aceitar a questão da segurança. Agora, da segunda metade do mandato para frente, nós comprovamos que houve esse afastamento. Que quando se tem a entrada do Centrão, né, quando se tem a aproximação do PL, a questão da entrada do Ciro Nogueira, que nós colocamos até a reportagem, é isso. Assim, o general se vê numa posição em que ele não tem mais esse espaço. Então ele é colocado onde ele estava, né, na questão do ministro do GSI. Ele ainda assim tinha uma amizade, tinha uma relação com o presidente, mas a força política, a força que ele detinha, vamos assim dizer, de representação ali naquela questão acaba ficando mitigada. E ficou comprovado. Eu acho que esse é o ponto importante. Não se nega uma relação entre eles. Quando o general fala, não houve afastamento, ele quer dizer que não houve afastamento pleno. Isso é claro. O que houve foi uma colocação do general numa posição de, olha, agora politicamente, aqui em questões de decisão do governo, você não tem mais participação. Com relação à caderneta, que não é agenda, né? Muito interessante que as pessoas chamam de agenda, porque o Ministério Público deu essa alcunha, né, de caderneta golpista. Nós colocamos fotos, prints, né, dessa agenda. Nós provamos que houve uma manipulação por parte das páginas. Então, as duas principais questões dessa caderneta pela Procuradoria-Geral da República, que seria aquela questão da reunião de diretrizes estratégicas e o acionamento da AGU para questionar decisões do Supremo, se coloca numa linha do tempo como se fosse concatenado, como se essas páginas estivessem uma na sequência da outra, as ideias estivessem interligadas. Mas esses dois assuntos estão 100 páginas de distância um do outro. Então, assim, com todas as vênias, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ademais, na questão da reunião estratégica, que eles colocam só 4 pontos, são, na verdade, 16 pontos. Que quando se vê os outros pontos, se vê que, na verdade, se trata de questões políticas, no sentido de campanha, de posicionamento do presidente. Tanto que tem vários pontos, como ver aumento de bancada de partido, ver a qualidade do eleitorado, ver por que o presidente perdeu eleitores, por exemplo, em São Paulo. Então, assim, são questões voltadas à campanha, questões voltadas a pensamento em campanha eleitoral. Tem nada a ver com suposto golpe de Estado ou algo nesse sentido. E com relação à AGU, são questionamentos válidos cerca de como cumprir ou não decisão judicial, no sentido de são legais ou não. E nós trouxemos um exemplo extremamente interessante, que é a questão do habeas corpus do presidente Lula, quando estava preso em Curitiba, que o desembargador do TRF4 plantonista deferiu a ordem para soltar o presidente Lula. E a Polícia Federal recebe essa decisão, não cumpre, alegando que seria ilegal.
remete ao juiz Sérgio Moro, que remete ao juiz desembargador natural da causa, no TRF4, Dr. Gembran Neto, que reverte a decisão do plantonista e mantém a prisão do presidente. Então veja, aqui nós estamos falando no campo das ideias. Então na caderneta são conjecturas, o pensamento sobre legalidade ou não de decisão judicial. O que é possível? Decisões judiciais são às vezes ilegais, decisões judiciais são legais. E nós trouxemos um caso real de decisão que não foi cumprida por se tratar de manifestamente legal e não teve nenhuma consequência, não teve nada nesse sentido. Ou seja, esse questionamento e até a ação de não cumprir, no caso de ilegalidade, não tem nada de irregular, pelo contrário, são pensamentos acerca da validade dessas decisões.